Bom, primeiro deixa eu dizer aqui que eu vou falar muito mais na minha condição pessoal do que na minha condição de oficial do governo. E, portanto, é dessa forma que vocês devem ver a minha participação aqui. Em segundo lugar, que, na verdade, eu vou fazer comentários e não eu vou falar menos conceitualmente sobre a questão, tá certo? Então vamos lá. Olha só. Enfim, não está aparecendo muito bem ali, mas é claro que a gente está falando que a indústria 4.0 é parte de toda uma nova geração de tecnologias produtivas e de gestão da produção. É isso que vem junto com o que a gente poderia chamar de transformação digital, que tem criado toda uma nova série, ou nova família de condições para se produzir e para se gerir a produção. Isso passa, isso é causa e consequência de todo um processo de globalização da produção, de todo um processo de extensão das cadeias produtivas. As cadeias produtivas ficaram mais extensas porque houve um processo de descentralização da produção, em que muitas coisas que eram feitas dentro do chão de fábrica passaram a ser feitas fora do chão de fábrica por terceiras partes, e muitas delas, inclusive, fora dos seus, daquele país que você está analisando. Isso ajudou a ensejar, essa não é a explicação principal, mas isso ajudou a ensejar, a trazer para a mesa a necessidade de você desenvolver tecnologias que ajudassem a gerir mais e melhor as cadeias produtivas. Isso passa pela questão da indústria 4.0, mas não é a questão central. A questão central é claramente a busca, o uso das novas tecnologias, inclusive eletrônicas, as novas tecnologias digitais, no dia a dia da operação e da gestão, que passa pela indústria, mas também passa pela mineração e passa pela agricultura também. Não é isso? E utilizando aqui, claro, a internet das coisas, a análise de dados com o Big Data, inteligência artificial, claro, robôs, impressoras 3D, essas coisas todas que vocês sabem do que se trata quando a gente fala em indústria 4.0. Mas o ponto que eu queria destacar aqui, eu não vou entrar... Eu estou assumindo que vocês têm um certo conhecimento do que se trata, do que seja a indústria 4.0. Então, eu vou entrar mais, na verdade, nos meus comentários sobre o que eu acho da indústria 4.0 e por que eu acho que a gente tem que ser muito mais cauteloso do que muitas vezes nós estamos sendo, nós tendemos a assumir, vendo na indústria 4.0 algo como se fosse uma certa panaceia que vai salvar a indústria brasileira de todos os males. Eu acho que não vai. Eu acho que é uma visão errada, e eu vou tentar convencer vocês de o porquê disso aí. Por quê? Porque eu acho que o que está acontecendo, e esse sim é um grande movimento, não a indústria 4.0. O grande movimento que eu acho que está acontecendo é o que eu batizei de comoditização digital. A comoditização digital é um processo cada vez mais visível de padronização no uso de tecnologias de produção e de gestão da produção, que passa pelo uso cada vez mais intensivo de tecnologias que vão desde coisas simples como esse computador, ou um telefone celular, ou outras tantas tecnologias, como inclusive a gente tem o de inteligência artificial, que hoje qualquer um de vocês pode ter acesso, desde que você, por exemplo, faça uma assinatura do AWS, que é o sistema, o Cloud Computing, o Cloud Service do Amazon. Você vai lá, paga uma fee e tem acesso a inúmeros tipos de softwares e de soluções no estalar de dedos, provocando um processo crescente de popularização dessas tecnologias, de comoditização digital. A gente está comoditizando tecnologias digitais ultra sofisticadas. Comoditizando, né? E aí, essa comoditização digital que a gente está observando, isso acontece em vários níveis. Isso acontece no dia a dia das universidades, isso acontece no dia a dia das famílias, que têm acesso a várias dessas tecnologias, como, por exemplo, tecnologias
de bem-estar, Netflix, ou seja lá o que for, mas também as empresas têm acesso, inclusive as micro e pequenas empresas, que compram soluções interessantes, baratas, muitas delas, inclusive, de graça, que você pega, por exemplo, um sistema de contabilidade que você baixa de graça na internet. Né? E você tem cada vez mais sistemas que você adquire, esses associados à indústria 4.0, com preços cadentes. Veja o preço dos robôs, que não param de cair. E por que o preço do robô não para de cair? Você sabe por quê? Não é porque os robôs necessariamente ficaram mais baratos. Não é isso. Embora isso também esteja acontecendo por conta de escala e outras coisas. É porque há uma mudança na lógica de produção e de uso de robôs e outras tecnologias. E você sabe qual é a mudança? É que os caras que produzem as tecnologias da indústria 4.0, eles te vendem a fábrica digital como uma linha de frente para você usar, na verdade, a plataforma que vai gerir a fábrica digital. É lá que ele ganha dinheiro. Então, se o cara, no limite, puder te dar a fábrica de presente, no limite, fala assim, está aqui de presente, Deus existe, olha só, eu estou te dando uma fábrica 4.0 plus turbinada. Mas, para você usar a fábrica, você vai ter que plugar na plataforma, e a plataforma fica em Munique, por exemplo. E você paga, é pay per fee, é pay per use. Claro, você vai ter um contrato lá. E é dessa forma que se ganha dinheiro. É você gerindo a fábrica do cara que pode estar lá no interior do Piauí, ou no interior da Índia, ou no Gabão, ou no Canadá. Escolhe onde você quer. Desde que tenha energia elétrica ali, internet, está valendo. Ou seja, a gente comoditizou até mesmo as fábricas super inteligentes. Logo, não é ter essa fábrica que vai fazer a diferença. Essa é uma análise errada. É a análise de quem não entendeu nada do que está acontecendo. Não entendeu nada. O cara acha que entendeu bulufas. Ele está vendo uma coisa e está acontecendo outra, na verdade. Né? Então, o que a gente tem aqui é uma mudança de modelo de negócios de grandes proporções, em que estoque de capital, que é tradicionalmente, para quem estudou economia, era o que fazia a diferença, não só o estoque de capital, mas a geração do estoque de capital, que é o que fazia a diferença, isso já deixou de ser um fator decisivo para você ser competitivo e para você ter acesso a estoque de capital. Isso já era. Se você não entendeu isso, você entendeu bolufas do que está acontecendo. Você acha que entendeu, só que você entendeu o século XX. Você não entendeu o século XXI. Bom, isso é claro que a indústria 4.0 traz aumento de produtividade. Claro. Só que tem uma coisa, eu vou chegar nesse ponto em um minuto. Eu vou falar a diferença entre competitividade relativa e absoluta, mas eu vou falar isso em um minuto. Mas, antes que eu prossiga, eu tenho que falar do que eu estou chamando de falácia da composição. E a falácia da composição tem a ver com esse gráfico aí. Né? Você tem na abscissa, ali na parte horizontal, a proporção de empresas, digamos, de um determinado país, um país qualquer, imagine que seja o Brasil, que usa uma determinada tecnologia, que pode ser a indústria 4.0. Imagine que seja. Certo? E você tem na sua ordenada, ali na parte vertical, o impacto dessas tecnologias na competitividade, que são valores nocionais, tanto um quanto o outro. Certo? O que você vê é alguma coisa como aquilo ali. No início, aqueles que usam primeiro aquela nova tecnologia vai ter um ganho relativo de competitividade. É por isso que você tem ali o negócio fazendo assim, ó. Fazendo assim, ó, uma derivada segunda positiva. Ele faz assim. Só que, à medida em que aumenta o número de empresas usando aquela tecnologia, o benefício marginal daquela tecnologia vai diminuir. Porque é como se eu popularizasse uma tecnologia e ter aquela tecnologia já não vai fazer mais diferença, porque é eu e todo mundo que tem aquela tecnologia. Então, daí a ideia de falácia da composição, de que você assumir que o benefício que aquela tecnologia trouxe para o primeiro cara que usou vai ser igual ao benefício que o último cara que usou vai ter. Não vai ter. Está errado. Se você não entendeu isso, você não entendeu bolufas do que está acontecendo. Então, é fundamental que você entenda a noção de falácia da composição e o que isso tem a ver com o processo de comoditização digital. Isso sem falar numa questão fundamental, que eu nem vou falar aqui, porque eu acho que não vai dar tempo, que é essa questão de mudança da noção de indústria para serviços embarcados na indústria
e os serviços que são vendidos junto com o produto industrial, que é uma coisa fundamental, mas que eu não vou falar agora, a gente eventualmente pode falar depois, e que tem grandes implicações para essa discussão aqui, mas o tempo é muito curto, eu não vou falar disso agora. Então, a gente classifica os benefícios da indústria 4.0 em duas famílias. O que eu chamo de benefícios de primeira ordem e depois, no slide seguinte, os benefícios de segunda ordem. Quais são os benefícios de primeira ordem de se usar essas tecnologias super avançadas? São aqueles ali. Você está usando tecnologias que têm um impacto na produtividade absoluta. Você, claro, otimiza a produção, racionaliza, reduz custos, claro, é verdade, ótimo. Isso beneficia a indústria, a agricultura, a mineração, óbvio, não há dúvida. Isso também tem implicações importantes nos hospitais, tem implicações importantes no serviço público, e etc, etc, etc. Certo? No entanto, os retornos marginais dessas tecnologias são decrescentes por causa da falácia da composição. Esse ponto é fundamental. E, de novo, se você não entende isso, você não entendeu nada do que está acontecendo. Você vai tirar um monte de conclusões erradas. E aí você está vendido pensando na caixinha do século XX. Aí você dançou para entender o processo que está em curso. Então, assim, à medida em que você foca nos benefícios de primeira ordem, que incorporar a indústria 4.0 vai ser muito bom para a gente, mas não vai solucionar a sua vida por causa dos retornos decrescentes que são marginais. Se você não entende isso, você vai seguir com políticas públicas e privadas erradas que vão te levar a frustrações. Por outro lado, a gente tem os benefícios de segunda ordem, que são esses derivados daqueles do efeito rede, do efeito plataforma dessas tecnologias. Ou seja, quando uma determinada indústria, que não vou falar o nome, porque na verdade são várias, mas quando uma determinada indústria cria essa plataforma digital debaixo da qual funcionam essas tecnologias, esses robôs, as fábricas inteligentes, e ele faz aquele troço funcionar, e você paga pelo uso da plataforma e não pelo robô que você tem lá na sua fábrica, enfim. À medida em que aumenta o número de usuários, a gente tem o efeito rede e o efeito plataforma em curso, fazendo com que, na verdade, os retornos marginais para o dono da plataforma sejam crescentes. Então, na verdade, o que você tem é isso aqui. Ó. Você tem que os retornos de primeira ordem são decrescentes e os retornos de segunda ordem são crescentes, provocando uma mega assimetria no processo. Uma mega assimetria. Então, assim, isso aqui é fundamental para a gente entender. O porquê que a gente não deve ver a indústria 4.0 como uma panaceia, etc, etc. Não faz sentido. Isso ajuda a explicar por que custos baixos de produção, subsídios, mão de obra barata e blá, 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 por que isso, na verdade, já está perdendo a capacidade de explicar a atração de investimentos, de um lado, e por que a gente tem um processo de reshoring. Por que fábricas estão saindo de regiões da Ásia e voltando para a Europa e para os Estados Unidos? Você tem, por exemplo, sei lá, um caso que eu costumo usar, que eu acho que é simbólico, mas a gente tem inúmeros outros, é o caso da fábrica da Adidas, que vai produzir em Atlanta camisetas, t-shirts aí, esportivos, ao custo unitário da mão de obra de 30 centavos por peça de dólar. Isso não tem Bangladesh que concorra, não tem El Salvador que concorra, esses países que são intensivos em produtos têxteis e vivem disso aí em boa parte de suas exportações. Não há como concorrer com essas tecnologias. Então, assim, é uma mudança de natureza que a gente está falando aqui. Esse eu acho que é um ponto importante, que é o seguinte, na verdade eu termino aqui, que é a necessidade da gente distinguir o impacto dessas tecnologias na competitividade absoluta e na competitividade relativa. É óbvio que essas tecnologias aumentam a competitividade absoluta. É óbvio. Mais otimização, aquilo que eu já falei antes. Mais otimização, reduz os tempos, você enfim, ganha capacidade analítica, você ganha flexibilidade para você mudar a sua linha de produção, enfim,
Essas coisas todas que a gente já sabe que passa pelo grupo do óbvio, que eu não vou falar, porque é óbvio. Então, assim, mas o que importa, na verdade, é você ter ganho de competitividade relativa. É você ficar relativamente mais competitivo, relativamente a alguém. Isso é que faz diferença. São essas as tecnologias que fazem diferença. Eu usar alguma coisa que é uma commodity digital vai fazer muito bem para mim, comigo mesmo, que eu vou usar melhor o tempo, vou usar melhor os recursos, posso reduzir pobreza, posso aumentar a produtividade, etc, etc. Só que num país como o nosso, que luta pelo aumento por uma melhor participação e integração à economia global, que precisa crescer, esse crescimento não virá só de aumento da produtividade per se. Ele tem que vir também com aumento de competitividade relativa. Não adianta só absoluta mais. Já foi esse tempo. A gente já perdeu esse bonde, agora a gente tem que encurtar o caminho, encontrar formas de investir em tecnologias que nos levem para um atalho de competitividade relativa e não mais absoluta. Então, o problema ficou mais intenso. O último comentário essas tecnologias são importantes. Óbvio. Não vou nem discutir, porque é óbvio. Estou caindo no campo do óbvio. E se a gente quer, de fato, fazer alguma coisa que seja definitiva aqui, a gente tem que fazer pelo menos duas coisas, eu acho. Uma é trabalhar duro para a gente ser copartícipe da fronteira de desenvolvimento dessas tecnologias, por conta dos benefícios de segunda ordem que eu já falei. E a outra é utilizar de uma forma inteligente e intensiva, não somente, mas sobretudo, essas tecnologias em áreas e setores em que a gente já tem competitividade revelada muito grande, que passa, mas não se limita à agricultura. Em que um uso mais inteligente de tecnologia... Eu iria, na verdade, muito além de agricultura. Não quero dizer aqui que a agricultura é o centro, ou deveria ser o centro dessa questão, mas passa certamente por ali. Não com vistas a otimizar, por exemplo, a produção agrícola, que isso aí não é isso que vai salvar a lavoura do Brasil, mas a nossa capacidade de gerar valor com a agricultura e com outros setores em que a gente tem vantagem comparativa revelada e que pode ser, sim, parte da solução do Brasil, dos problemas do Brasil. Legal. Como você tem 3 minutos ainda, eu não vou resistir. Dá um exemplo concreto. Do quê? De como é que você pode, em que setores você pode, adotando de forma mais inteligente essas tecnologias, setores com competitividade revelada. Dá uma dica. Então deixa eu falar de um exemplo que eu acho que é como eu estava falando muita palavra óbvio, eu vou voltar para um problema óbvio, que é o problema da agricultura que temos aqui, o nosso Papa, né? Você imagina que o uso intensivo de tecnologias sofisticadas na agricultura permitam o aumento dos lucros, o aumento do retorno do setor. Isso pode criar condições para que o setor considere ceteris paribus, tem toda uma questão de ambiente de negócios, tributação, mas ceteris paribus. Isso pode criar condições para que o setor pense em investir na agregação de valor e no próprio desenvolvimento de tecnologias sofisticadas, as agritechs da vida e daí vai. Então, assim, eu estou falando aqui de uma nova geração, de uma nova frente de criação de riqueza e de bons empregos, que tem, no meu exemplo aqui, a agricultura como o ponto de partida. Como ponto de partida. E, obviamente, que isso passa por desenvolvimento industrial, por desenvolvimento do setor de serviços, pelo desenvolvimento da economia digital, etc., etc. Que é o que sustenta um país no longo prazo. É a sua estrutura econômica, a sua capacidade de gerar riqueza, de pagar impostos, de se inserir internacionalmente de uma forma criativa, de gerar bons empregos, que é o que vai gerar o funcionamento dessa economia, inclusive paz social, que é um troço fundamental. Mas você tem vários outros setores em que o Brasil tem como é o caso, enfim, que passa por celulose, passa pela biodiversidade, passa pelas novas energias. A gente tem várias frentes, passa pelas águas ultraprofundas. A gente tem vários setores que a gente já mostrou capacidade de desenvolvimento tecnológico. E uma vantagem comparativa revelada que deve ser usada a favor do Brasil quando a gente não só avança
em novas fronteiras como essa, mas também quando a gente, por exemplo, senta para negociar com o chinês, do que eu quero do chinês. O chinês só vai ceder para mim alguma coisa se eu tiver o que dar para ele. E esse dar alguma coisa para ele não é dar soja bruta, é dar alguma coisa que o faça melhor. Como, por exemplo, alguma tecnologia ou alguma coisa que, de fato, possa contribuir para o cara. Então, assim, é nesses termos que a gente tem que pensar como que esse negócio de 4.0, que, na verdade, a gente está falando de um conjunto de tecnologias, não é a 4.0 per se, mas como que esse negócio pode ser parte da solução da nossa competitividade relativa.